Domingo, 10 de abril, Correio Cidades está começando. E hoje no programa a gente mostra a primeira reportagem da série A Onda Limpa, sobre o crescimento da energia renovável aqui na Paraíba. Conheça grandes empreendimentos que produzem energia elétrica a partir dos raios solares, da força dos ventos e pelo aproveitamento da biomassa. E mais, começa a montagem da estrutura do maior São João do mundo em Campina Grande. Depois de 2 anos sem acontecer de forma presencial por causa da pandemia, a festa está de volta com 31 dias de shows. Proximidade da Páscoa anima empreendedores que buscam aumentar faturamento com muita criatividade. Tem ainda a gastronomia. Aprenda a receita de um delicioso bolo de cenoura, é claro, com uma generosa cobertura de chocolate. O Correio Cidades está no ar. A produção de energia limpa na Paraíba traz oportunidades de crescimento econômico. Um segmento que vem se mostrando promissor e inclusivo. Esse é o tema da série A Onda Limpa, que em 5 reportagens especiais fala de inovações, mercado de trabalho, geração de renda, as novas fronteiras para essas tecnologias aqui no estado. E você acompanha agora a primeira matéria sobre os números da produção de energia elétrica produzida pelos raios solares, pela força dos ventos e pelo aproveitamento da biomassa. É como se uma cidade inteira fosse ativada pela força dos ventos. Mataraca é atendida em 100% de suas casas pela energia que vem desses aerogeradores, cataventos gigantes de 2 parques eólicos. O Parque Eólico Millennium, com pouco mais de 10 megawatts de potência, chegou em 2007. 2 anos depois, foi instalado o complexo eólico Vale dos Ventos, com uma potência de 48 megawatts. A energia entregue por esses 2 ativos é suficiente para abastecer 104 mil residências, mais do que 12 vezes o número de habitações da cidade. Toda a produção reforça o Sistema Nacional Interligado de Energia Elétrica, ajudando a diminuir os riscos de crise energéticas e de interrupções na distribuição ao consumidor final. E a geração anual desses dois em torno de 130 gigawatts-hora. Hoje, toda a geração, todo o consumo de Mataraca é renovável. Essa fonte de energia migrou do litoral para o sertão paraibano. Investimentos maciços em infraestrutura e novos empreendimentos devem acontecer nos próximos 4 anos, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Se a gente falar de setor elétrico com investimentos em geração, transmissão e distribuição, nós vamos investir, o setor elétrico brasileiro vai investir até 2026 10 bilhões de reais no estado da Paraíba. Agora, se a gente falar só em geração de energia, em geração eólica e solar, até 2026 serão investidos 8 bilhões de reais no estado da Paraíba. Responsável pela coordenação e pelo controle da operação das instalações de geração e transmissão, o operador nacional do sistema elétrico, por e-mail, fez previsões otimistas sobre a capacidade instalada até o fim do ano. Para o subsistema Nordeste, prevê quase 5 mil megawatts a mais de energia solar e mais de 20 mil megawatts de energia eólica. No caso da Paraíba, está prevista a implantação de 485 megawatts em novas fontes eólicas e 135 em centrais fotovoltaicas. Segundo o presidente da ANEEL, até 2026, a espiral de crescimento das energias renováveis será em dobro na Paraíba. O estado hoje tem 1.400 megas em operação e nós estamos com a perspectiva de fazer mais do que já foi feito em toda a história do estado, até 2026. Nos próximos 4 anos, nós vamos instalar aqui mais 2.000 megas, ou seja, que se juntar os 1.400 que estão operando, a Paraíba vai ficar com 3.400 megas. E o importante não é energia lastreada em carbono, é energia limpa e energia renovável. Hoje o estado da Paraíba já recebeu de investimento em energia solar 1,2 bilhão de reais e já gerou mais de 10 mil empregos nesse setor. Ainda tem muito para crescer, mas mesmo assim os números são muito expressivos para a sociedade. O poder público já teve uma
uma arrecadação de mais de 300 milhões. E a Paraíba tem se destacado bastante nos últimos tempos. Então, quando nós fazemos uma projeção para os próximos 10 anos, a eólica é a fonte de energia que mais vai crescer no país e, então, o Nordeste vai contribuir fortemente para isso e o estado da Paraíba também. Falar de energia limpa e renovável na Paraíba, sem citar a biomassa, é fechar os olhos para uma realidade das usinas paraibanas e para um futuro ainda mais promissor do agronegócio. A Paraíba tem 8 usinas que produzem biomassa e geram energia elétrica. 4 delas são registradas na ANEEL. Uma delas é essa, aqui na zona rural de Santa Rita. Atualmente estamos produzindo na faixa de 15 mil quilowatts e estamos montando uma caldeira nova para aumentar esse volume para cerca de 20 mil quilowatts de demanda. Então nós vamos produzir um volume de energia bom para a própria indústria e o restante a gente gera para irrigação e para venda, dependendo da condição de mercado. A biomassa tem várias aplicações. A principal delas é a geração de energia elétrica direta a partir do vapor. No entanto, há muitas outras demandas, por exemplo, a indústria de celulose, a avicultura, né, na utilização desse bagaço da cana como cama de frango e principalmente na área de fertilização orgânica. Mas eu não tenho dúvida que o mercado para biomassa, começando com as usinas de plantação de cana-de-açúcar, né, o reaproveitamento que eles já fazem há bastante tempo, mas existe também aquela que é gerada através do lixo. Então há um grande potencial que deixa mais difícil o trabalho em termos de biomassa, é o custo mesmo. A Paraíba disparou um comando de sobrevivência para competir nesse mercado de energias renováveis quando começou a atrair grandes investidores. Ela representa a economia, um diferencial do Nordeste, da nossa Paraíba, que está se transformando em um grande polo gerador de energia eólica e solar. Nessa corrida, ainda está bem atrás de outros estados, mas já avançou algumas casas apostando na geração centralizada. É aquela geração que é feito num ponto isolado e utiliza o sistema para distribuir energia através de linhas de transmissão, distribuição e até chegar no consumidor. Um grupo controla o complexo solar em Santa Luzia e outro em Coremas. Hoje a gente tem 8 usinas em geração, que é de Coremas 1 a Coremas 8. Vamos iniciar mais uma em Coremas, que é a Coremas 9. Entre São Mamede e Santa Luzia, numa área de mais de 1.700 hectares, está sendo instalado pela mesma empresa o Complexo Solar Santa Luzia, que terá mais de 1 milhão de placas. É o maior complexo do Brasil, são 42 usinas de 50 megawatts, então estamos falando aí de mais de 2 gigas de geração solar. Os investimentos passam dos 4 bilhões de reais e podem gerar 2.000 empregos diretos. Essas usinas do grupo abastecem 80% da energia consumida no estado da Paraíba. No momento que elas estiverem gerando, que nossa expectativa é em 4 anos todas estarem gerando, então considerando casa, indústria, comércio, 80% está abastecida com geração renovável solar. Mesmo com todos esses números, na produção de energia solar, o estado ainda não figura entre os 10 maiores do país. A Paraíba ainda precisa muito ainda das renováveis, seja eólica, seja biomassa e seja solar. Há uma expectativa virtuosa do crescimento na fonte eólica do Brasil. Vamos lembrar que os projetos eólicos eles estão concentrados no Nordeste brasileiro e no sul do país, com destaque para o Rio Grande do Sul, mas cerca de 85% dos nossos projetos estão concentrados no Nordeste brasileiro, é onde está o nosso melhor potencial de vento, e os estados, nesta ordem hoje, o Rio Grande do Norte, a Bahia, o Piauí, o Ceará e a Paraíba tem se destacado bastante nos últimos tempos. Numa área arrendada de 753 hectares, a mesma empresa dos parques eólicos no sertão paraibano está construindo seu primeiro complexo solar, o Luzia, com capacidade instalada de 149,3 megawatts, energia suficiente para abastecer 100 mil residências. A infraestrutura de conexão das usinas será compartilhada com o complexo do Parque Eólico Chafariz.
A Associação Brasileira de Energia Eólica confirma 30 parques instalados na Paraíba. Para cada 1 gigawatt que a gente tem instalado, a gente é capaz de atender uma população superior a 9 milhões de habitantes. Então, quando a gente está falando de 630 megawatts, que está caminhando para 1 gigawatt, a gente está falando de mais ou menos 4,5. Na região de Santa Luzia, já são 3 parques eólicos com 15 aerogeradores cada. Foram investidos R$500 milhões. É uma operação cara, gradativa e complexa. Um vídeo da empresa dá ideia de como é a instalação de apenas um aerogerador. Para começar, a fundação de 5 metros de profundidade. São 24 horas de escavação, 60 caminhões para encher de concreto esse buraco com um raio de 12 metros com 54 estacas. Leva mais de um dia para a amarração de 500 toneladas de aço. Cada fundação espera 28 dias de secagem. Enquanto isso, 8 caminhões transportam as peças gigantes de um aerogerador. Para a base, são 156 parafusos de fixação e 20 horas de montagem da torre central com 80 metros. A nacelle, o suporte onde são fixadas as pás e guarda todos os motores, pesa 100 toneladas e leva quase 2 horas para ser colocada no topo da torre. Cada pá tem 56 metros. Para a montagem das 4 pás, são 4 horas de trabalho e um aerogerador forma um diâmetro de 114 metros. O mesmo grupo está construindo mais 15 parques, o que dará à Paraíba o maior complexo eólico da América Latina já no ano que vem. São 135 turbinas ativas, o que dá para abastecer 1 milhão de pessoas. 61% dessa produção vão para o mercado regulado, reforçando o sistema interligado nacional. E 39% vão para um ambiente de contratação livre, onde a energia é negociada diretamente com grandes consumidores. Se tem uma vantagem que a energia solar leva sobre a energia eólica, é a distribuição direta para o consumidor final. Isso é possível na geração distribuída, instalada em telhados, fachadas e pequenos terrenos de residências, comércios, indústrias, produtores rurais e prédios públicos. A geração distribuída é aqui geração próximo ao consumidor, onde não precisa utilizar toda essa linha de transmissão, toda a linha de distribuição, está próximo, podendo ser até inclusive no próprio telhado. Ela reforça a reserva da concessionária estadual para gerar créditos e abatê-los na conta de luz no final do mês. O Brasil já passou dos 9 gigawatts de potência operacional dessa fonte fotovoltaica. A Paraíba hoje tem 286 megawatts instalados. Desses 286, 136 está na centralizada, são os projetos de grande escala, e 150 na distribuída. A fonte solar, no ano passado, gerou quase 22 bilhões em investimento e mais de 153 mil novos empregos. Mesmo assim, o setor convive com alguns apagões políticos, que chama a atenção desse mestre em economia e relações internacionais. É necessário que tenha uma ação, uma política de energética, vamos dizer assim, clara, e que também se definam, não o judiciário, talvez até o próprio legislativo, o executivo legislativo, que se definam regras claras. Isso que quando eu falo de segurança jurídica, é isso. Você dê regras claras para que a pessoa possa investir e garantir o retorno. A luz elétrica convertida da luz solar pelas placas fotovoltaicas já ocupa o 4º lugar em geração de energia. As projeções do Operador Nacional do Sistema Elétrico é que a matriz energética do Brasil encerre este ano com 60,47% da produção de energia por usinas hidrelétricas. As térmicas ficam com 21,80% da potência. A energia dos parques eólicos tem uma participação de 12,43%. E as placas solares ficarão com 4,21%. E a energia nuclear terá 1,1% da produção nacional de energia elétrica. A região Nordeste turbina esses percentuais de energia limpa e renovável. Que era uma região que até bem pouco tempo atrás era uma região importadora de energia elétrica, né?
E com esses projetos, principalmente de energia eólica e solar, hoje é uma região que exporta energia para todo o Brasil. No caso da energia eólica, por exemplo, nós temos um dos melhores ventos do mundo, né? Por isso que esse montante de investimentos tão grande que tem sido feito nos últimos anos aí na região Nordeste. Água, vento e raios solares dão volume à onda limpa da matriz energética na Paraíba. E domingo que vem, aqui no Correio Cidades, a segunda reportagem da série A Onda Limpa. Vai falar sobre o mercado de trabalho e as oportunidades que estão surgindo para quem se especializa em fontes renováveis de energia elétrica aqui na Paraíba. Vamos agora para o intervalo comercial e na volta tem o início da montagem da estrutura do maior São João do mundo em Campina Grande. Depois de 2 anos sem acontecer de forma presencial por causa da pandemia, a festa está de volta, com 31 dias de shows. E proximidade de Páscoa anima empreendedores que buscam aumentar o faturamento com muita criatividade. Voltamos já.